este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é dia 7 de setembro de 2022, vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, trazer as principais notícias da economia, aqui no Brasil, também no mundo. Hoje com destaque especial para as notícias lá fora, já que é feriado por aqui e as bolsas estão fechadas, então vamos abrir o CNN Money de hoje falando sobre mercados globais. As bolsas abriram essa quarta-feira majoritariamente em queda, os futuros americanos chegaram a cair mais cedo, mas depois viraram para uma leve alta, mas fato é que a cautela mais uma vez está dominando o mercado depois que saíram alguns dados da China de comércio, principalmente de exportações, importações mais fracos do que o esperado. O destaque foram os dados de exportação que caíram 7,1% em agosto na comparação anual, bem abaixo dos 18% de julho, então subiram, mas ainda assim bem abaixo dos 18% de julho e ficaram também bem abaixo da projeção, que era de uma alta nas exportações de 12,8%. Esses dados ficaram abaixo do esperado por causa da demanda interna e também da demanda externa, que foram reduzidas por causa do cenário de inflação global que está tirando atividade, prejudicando a atividade econômica no mundo todo e também na China. E esses dados são observados de perto porque a China hoje é o principal player, o principal participante do comércio internacional. Então, quando a China importa menos, exporta menos ou menos do que o esperado, isso acaba mexendo com os mercados no mundo todo. Tanto é que mexeu, por exemplo, com a cotação do petróleo. As importações de petróleo chinesas caíram 9,4% na comparação anual e isso levou o barril do tipo Brent, que é referência aqui para o nosso mercado, às mínimas em 7 meses. Estava valendo $91 o barril do tipo Brent agora pela manhã. Ainda assim, vale falar que algumas ações chegaram a tocar as mínimas em 2 anos no mercado asiático. Hong Kong também foi prejudicado por causa de riscos de apertos regulatórios afetando as ações de tecnologia, mas ainda assim Xangai conseguiu fechar no positivo, com uma leve alta, mas só porque o Xi Jinping avisou que vai fazer um estímulo ali para o setor de tecnologia depois que os Estados Unidos anunciaram aquele pacote de mais de 50 bilhões de dólares de estímulos para as fabricantes de chip que não aumentarem a sua participação no mercado chinês. Isso puxou as ações de empresas fabricantes de semicondutores e aí com isso Xangai conseguiu fechar no positivo, mas todas as outras bolsas reagindo negativamente a esses dados mais fracos da China. E um outro ponto também que está azedando o humor dos mercados são os dados de serviços que saíram ontem à noite nos Estados Unidos, os dados do ISM, que mostraram um avanço de 56,9 pontos em agosto, mas nesse momento aqueles dados que são positivos para a economia americana acabam sendo ruins para o mercado porque reforçam que a atividade americana está aquecida, a inflação pode ficar alta por mais tempo e isso vai exigir um esforço maior do Banco Central em termos de juros para controlar esse aumento de preços. Então o mercado agora está vendo uma chance de 75% de alta de 0,75 ponto percentual dos juros americanos. Hoje também saem mais dados da atividade econômica nos Estados Unidos. Hoje sai o livro bege, que deve ajudar a calibrar as expectativas. E aí a gente também vai trazer aqui agora um destaque mais importante sobre a situação na Europa. Mais uma vez a gente conta com a participação do nosso editor de internacional, Diego Pavão, que vai trazer os destaques sobre os planos da Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, que está fazendo a transição depois de suceder o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, diante de grandes desafios no Reino Unido, na Europa, que estão preocupando o mundo inteiro. Oi, Thaís. Oi, Priscila. Pois é, hoje Liz Truss tem o primeiro grande teste, a primeira grande prova de fogo do mandato dela. Toda quarta-feira, tradicionalmente, o primeiro-ministro britânico vai ao parlamento para responder perguntas principalmente da oposição e hoje não vai ser diferente. O grande opositor dela é o Keir Starmer, o líder da oposição trabalhista. É importante dizer que Liz Truss e todos os membros do gabinete sênior dela continuam sendo membros do parlamento. Ela também é uma integrante do parlamento britânico. Bom, ela provavelmente vai ser questionada sobre os problemas que o país enfrenta agora, vai ser criticada provavelmente pelas ações do antecessor dela, Boris Johnson, ou a falta de ações dele durante o mandato que terminou ontem. E tudo isso em meio a uma crise no Reino Unido. O Reino Unido enfrenta a maior inflação do G7, na casa dos 2 dígitos, a maior em 40 anos também, a libra esterlina despencando e, claro, sem falar da crise energética que o país enfrenta. As contas de energia devem disparar 80% a partir de outubro, e também isso deve se agravar com a chegada do inverno, que vai aumentar a demanda pelo gás natural.
E além disso também o Reino Unido enfrenta greves cada vez mais frequentes em vários setores. Claro, as categorias querem aumento de salário para lidar com esses preços disparando. Bom, a Liz Truss aposta em uma agenda de corte de impostos e não de auxílios econômicos. Essa, inclusive, era a principal diferença entre ela e o opositor dela na eleição, o Rishi Sunak. E a oposição britânica, esse próprio adversário dela, acham que isso é impraticável, mas segundo ela vai colocar isso em prática logo na primeira semana. Então, amanhã já existe uma expectativa de que o governo formalmente anuncie aí um plano de como o Liz Truss vai fazer para diminuir as contas de energia, algo que vai pesar muito no bolso dos britânicos nos próximos meses. É uma ministra também que manteve lealdade a Boris Johnson, que deve continuar muitas das agendas dele agora no governo, vista como uma primeira-ministra um pouco eurocética, alguém que vai dar essa continuidade a essas rupturas que Boris Johnson teve com a União Europeia e, claro, hoje deve também expor a oposição britânica no parlamento muitas das suas agendas para resolver essa crise lá no Reino Unido. Ô Diego, o fato dela ser leal a Boris Johnson, ser eurocética, confirma uma percepção de que ela é a continuidade de Boris Johnson? Quer dizer, que o fato do ministro ter saído está muito mais relacionado a uma questão ligada a ele pessoalmente do que a agenda dele, a agenda do Partido Conservador? É isso mesmo, Thaís. Essa é a percepção dentro da própria União Europeia de que Liz Truss vai continuar essa agenda de rupturas com o bloco que Boris Johnson manteve durante o mandato dele. Uma das questões que Boris Johnson mais se gaba para os britânicos, e é algo também que ele destacou no discurso de despedida dele, é em relação ao próprio Brexit. Ele diz que foi o primeiro-ministro que, de fato, entregou o Brexit para os britânicos. O problema é que muitos especialistas falam que todas as questões desse acordo não foram totalmente fechadas ainda. É o caso, por exemplo, daquela questão dos direitos de pesca entre o mar ali da França e do Reino Unido. Isso ainda vai dar muita dor de cabeça para os britânicos e também para os franceses. E a questão da Irlanda do Norte, o protocolo da Irlanda do Norte, uma das questões mais complicadas do Brexit, porque se trata de uma região ali de fronteira entre a República da Irlanda, um país soberano e que faz parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido, que não mais faz parte da União Europeia. Então, essa é uma das questões mais complicadas do Brexit até agora, e é algo que Liz Truss vai ser questionada, e é algo que ela vai ter que trabalhar muito para resolver. Como ministra das Relações Exteriores do governo Boris Johnson, ela já atuou muito nessa frente, e a expectativa, claro, é que ela resolva esse problema agora. Além disso, Liz Truss ontem, inclusive, ligou para o presidente americano Joe Biden, os dois conversaram sobre um acordo ali de livre comércio que o Reino Unido pode fechar com a própria União Europeia, algo que também Boris Johnson queria, tentava fazer no mandato dele. Bom, a gente vai acompanhar de perto aqui os desdobramentos desse primeiro desafio dela. Tem um dos vários artigos interessantes da imprensa internacional nesta quarta-feira, especialmente no Financial Times, dizendo que aquela tradição de que o novo governante tem até 100 dias para mostrar a que veio e mostrar ser eficaz e forte o suficiente para fazer o que é preciso. No caso de Liz Truss, ela vai ter 10 dias e olhe lá, dada a gravidade da situação do Reino Unido. Vamos mudar de assunto, voltar aqui para o nosso país, falar de Brasil. Bom, minha gente, vocês viram que o recado de Roberto Campos Neto, na segunda-feira à noite, já previa um ajuste nos mercados ontem, na terça-feira. Mas, para quem ainda duvidava ou não entendeu direito o que disse Roberto Campos Neto, foi o destaque do Money de ontem, ele sinalizando que ainda existe a possibilidade, sim, de um novo ajuste da taxa de juros. Mais do que isso, dizendo, não esperem uma queda tão rápida da taxa, porque o processo inflacionário ainda tem muita dúvida, tem muita incerteza pela frente, tem uma inflação de serviços, tem uma inflação que pode vir do aperto do mercado de trabalho, por exemplo, que é uma das surpresas positivas da economia e que pode virar uma fonte inflacionária. Para completar, a cereja do bolo veio com Bruno Serra, diretor de política monetária, participou de um evento também de bancos ontem e reforçou os recados de Roberto Campos Neto. Olha, ontem já seria, como nós ouvimos da Priscila há pouco, o mercado internacional já tinha motivo suficiente para fazer ajuste de posição. O dólar se reforçou contra várias moedas, o real vinha de alguma forma resistindo a isso, mas ontem, com esse recado fortíssimo do nosso Banco Central, não teve como escapar. Então o dólar subiu, bolsa caiu para baixo dos
110 mil pontos, o dólar voltou para cima dos R$5,20, quase 25 centavos no mercado de ontem, mas a reação mais forte acabou se dando no mercado de juros futuros, porque houve ali uma realocação, um reposicionamento da expectativa, não só para a possibilidade de uma nova alta, ainda não é a aposta majoritária dos economistas e dos gestores, mas ainda assim houve uma acomodação aí para que o famoso vai que, mas especialmente alongando o prazo de manutenção dessa taxa mais alta. Muita gente no mercado, e a curva de juros já mostrava isso, uma expectativa de que já logo no primeiro semestre do ano que vem, entre, março e junho, o Banco Central já começaria a baixar a taxa de juros. Essa expectativa foi desfeita tanto por Roberto Campos Neto quanto por Bruno Serra, um na segunda, outro na terça, e essa correção se deu no mercado, ali na taxa de juros, nos contratos negociados no mercado de juro futuro. Nós conversamos hoje no CNN Money com o Aúde Cunha, que é o nosso especialista CNN, exatamente para entender o seguinte: a comunicação é uma ferramenta importante do Banco Central e ela vem exatamente para manter e direcionar as expectativas dos agentes econômicos, e se o banqueiro central percebe que tem algum recado, algum ruído a mais ali no meio da turma, vai e fala uma coisa fora dos textos oficiais. É mais ou menos isso que a gente está vendo acontecer lá fora, e aqui no Brasil não está sendo diferente. E nós quisemos saber do Aúde se faz sentido, se está correta essa posição do Banco Central e se era a hora mesmo de dar esse recado e redirecionar a expectativa do mercado para a atuação do Banco Central no combate à inflação no Brasil. Vamos ouvir o Aúde. Na minha opinião, ele está correto, sim. Se você lembrar, na última ata que saiu do Cupom, nós mesmos aqui comentamos que talvez a avaliação do mercado, a expectativa do mercado de que o ciclo de alta já estivesse definitivamente encerrado, que já se projetaria reduções mais à frente da taxa de juros, talvez fosse precipitado. Acho que a mesma coisa aconteceu lá fora na última reunião do Fed, depois o Jeremy Powell teve que vir ao mercado e corrigir essas expectativas do mercado, e está ocorrendo agora aqui. Vale lembrar que, apesar da redução que nós estamos vendo na taxa de inflação corrente, muito por conta das reduções de ICMS sobre combustível e energia elétrica, as expectativas de inflação para 2023 continuam acima da meta, e inclusive para o início de 2024, que é para onde o Banco Central já está mirando. Então, os anúncios, as declarações recentes do presidente do Banco Central, do Bruno Serra, do diretor de política monetária, são no sentido desse alerta, de que o foco de convergência para a inflação ainda é dominante, e isso exige cautela nessa expectativa de que o ciclo de alta esteja definitivamente encerrado. Para terminar, pessoal, queria deixar aqui um convite para vocês assistirem ao CNN Money pelo YouTube, quem não assistiu ao vivo, porque a gente trouxe uma simulação bem interessante para mostrar como essa oscilação muito forte nas expectativas de juros acaba mexendo com os títulos de renda fixa. Então a gente trouxe o exemplo de um título pré-fixado, um investidor que investiu R$10 mil lá no começo do ano, que teria perdido dinheiro se tivesse vendido esse título ao longo desse ano antes do vencimento. E ao mesmo tempo teria ganhado dinheiro se tivesse mantido esse título com o objetivo de levar esse título até o vencimento, que é em 2025. Isso acontece porque quando as expectativas de juros mudam, isso acaba fazendo aquele efeito de marcação a mercado no título. Então, nesse caso desse título, a expectativa de juros subiu ao longo do ano, né? Não estou falando desse cenário mais recente que a Thaís acabou de falar, mas a expectativa de juros subiu ao longo do ano. Então, esse título que tinha uma taxa de 10,96%, que o investidor comprou lá no começo do ano com uma taxa de 10,96%, ficou desvantajoso frente a outros títulos no mercado que já estão com taxas de 12%, 13%. Então, esse título, no efeito da marcação a mercado, ele acabou caindo se a pessoa vendeu o título antes do vencimento, mas no vídeo dá para ver exatamente as simulações, os prazos, para quem tiver interesse em entender como funciona um pouco mais do mercado de renda fixa, os títulos pré-fixados, vale a pena. E aí, para quem quiser uma dica muito prática, a dica é: quem investe sabendo que vai levar até o vencimento, aí vale a pena comprar esses títulos pré-fixados, Tesouro IPCA, que estão com taxas boas, inclusive CDBs, LCIs e LCAs estão taxas altas por causa dos juros altos, né, da tendência de alta dos juros. Por outro lado, quem não sabe quando vai precisar resgatar o dinheiro, é melhor investir nos títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, porque eles vão acompanhando
a variação da taxa Selic, então eles sempre pagam o que a Selic estiver pagando. Não tem um risco de você resgatar antes ou depois e mudar a expectativa de juros, porque ele não crava os juros, ele vai indo de acordo com a maré e vai pagando o que a taxa Selic está prometendo. Então, essa é a dica. Para quem quer menos risco, Tesouro Selic e títulos pós-fixados. Para quem topa mais risco ou sabe que vai poder ficar com o título até o vencimento, aí já pode ir para os pré-fixados, Tesouro IPCA, que às vezes tem uma taxa um pouco maior, mas ao mesmo tempo tem esse risco se você resgatar o título antes do vencimento. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos um ótimo feriado e amanhã tem mais. Boa quarta-feira. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.